Olá pessoal, a questão 10 sobre geometria. Ele fala aí de um losango, vamos ler. Considere um losango ABCD de lado igual a 5 centímetros, diagonais AC e BD e um ângulo interno BAD igual a 120 graus. Sabe-se que um ponto M sobre o lado AB está a 2 centímetros de A, enquanto um ponto N sobre o lado BC está a 3 centímetros de C. Sendo assim, a razão entre a área do losango ABCD e a área do triângulo de vértices MBN é igual a 15 meios, 21 quartos, 25 terços, 32 quintos, 49 quartos. Então observa que ele não deu a figura. Você deve, então, ler o problema. A figura ajuda, faz uma figura, né? Claro. Faz a figura. Eu fiz aqui uma figura. Veja. Um losango ABCD, diagonais AC e BD, e o ângulo BAD, ou seja, o ângulo A, 120 graus. Por que eu separei assim? Porque você pode calcular a área do triângulo aí de diversas formas, para você lembrar que a diagonal divide, ela é bissetriz também desse ângulo, assim como essa diagonal também é bissetriz desses dois ângulos aqui, tá certo? Bem, então ele diz que um ponto M, o lado é 5, certo? Um ponto M está a 2 centímetros do ponto A e um ponto N está a 3 centímetros do ponto C. Ele quer a relação entre a área do losango e a área do triângulo BNM, ou BMN, tanto faz, é o mesmo triângulo. Esse triângulo aqui, ó, BMN. A relação entre a área, a razão entre a área do losango e a área desse triângulo. Então vamos ver como é que você pode calcular a área do losango. Você sabe que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Mas aqui tem um processo mais rápido, mais fácil. Você pode calcular a área desse triângulo e dobrar. Multiplicar por 2 para você ter a área do losango. Então como é que calcular a área de um triângulo quando você tem a medida de dois lados, ó, o triângulo ABD, correto? Quando você tem a medida desse lado que é 5, esse lado é 5 e o ângulo é 120. Como é que é a fórmula? A fórmula é, eu escrevi para você, ó, triângulo ABD, veja lá. A fórmula bem conhecida é o produto dos lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Tá certo? Então se você tiver dois lados, a medida de dois lados do triângulo e o ângulo, a medida do ângulo entre esses dois lados, a fórmula é essa aí, ó, bem fácil. Então vamos lá, os lados. Qual que é a medida dos lados? 5 vezes 5, vezes seno de 120 dividido por 2. O seno de 120 é o mesmo seno de 60. Por quê? Porque o seno não está no eixo Y. 60 graus, ele está na horizontal, a extremidade dele está na direção do ângulo de 120 graus. Eles têm o mesmo seno, tá bom? Você pode calcular isso assim também, ó. Seno de 120 é o seno de 180 menos 120. Quanto que é 180 menos 120? É 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, cortou 2. A área deu o quê? Multiplicou, né? 2 vezes 2. 25 raiz de 3 sobre 4. A área da metade do triângulo. A área do losango é o dobro disso. Se você multiplicar isso aqui por 2, vai cancelar 4 com 2, vai ficar 2 embaixo, não vai? 25 raiz de 3 sobre 2 é o dobro de 25 raiz de 3 sobre 4. Você sabe disso das frações, na verdade. A fração 25 quartos é a metade da fração 25 meios. Então está aqui a área do losango. Agora vamos à área do triângulo BMN.
vamos voltar lá. O triângulo BMN, o ângulo é 60 graus e os lados 3 e 2. Então vamos na mesma fórmula. Aí vai ficar como? A área é igual a 3 vezes 2, as medidas dos lados, vezes 160 dividido por 2. 3 vezes 160, 160 raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 3 sobre 2. Ele quer a razão entre a área do losango e a área do triângulo. Tá? Então vai ficar 25 raiz de 3 sobre 2, dividido por 3 raiz de 3 sobre 2. Dividir é multiplicar pelo inverso. Então você pode cancelar esses dois, 25 terços. Ou seja, a razão entre a área do losango e a área do triângulo é 25 terços. Mostrando que a área do losango é 25 vezes maior que a área do... 25 terços, né, na verdade. 25 terços maior. Certo? Essa continha aqui de baixo, ó, da divisão, pode ser feita assim também, ó. Veja aqui. Vou fazer aqui para você. 25 raiz de 3 sobre 2, nós vamos dividir por 3 raiz de 3 sobre 2, né? Nós vamos dividir por 3 raiz de 3 sobre 2, não é? A área do losango, a área do triângulo. Ó, quando você, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, quando você divide valores iguais não dá 1, então tá aí a resposta, 25 terços. Tá bom? Não é legal? Apenas isso. É a letra C. Pessoal, boa sorte, um abraço, tchau, tchau.